Entre os becos sombrios do solo, existe um grupo tão perigoso que até os zeladores temem enfrentá-los. Esses são os vândalos. Mas quem são esses criminosos? Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os vândalos de Gachakuta ranqueados e explicados. Será que a sua lista é igual à minha? Assista até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos de Gachakuta. Aproveita também e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em nono lugar, temos uma vândala sem nome oficial, mas que definitivamente merece destaque. Não pela força bruta, mas pela criatividade e versatilidade do seu Jinx. Ela formava dupla com Konza e foi uma das primeiras a tentar capturar o Rudo logo no início da obra, porém foi derrotada pelo Zanka ao lado do seu companheiro. O seu Jinx era uma simples pá de jardim, mas nas mãos dela, essa pá se transforma em um arsenal completo de armadilhas e manipulação de terreno. Com o seu Jinx, ela é capaz de transformar o solo em lama, criar buracos para emboscar inimigos e invocar dezenas de bonecos de barro. E não são bonecos comuns, alguns são tão precisos que podem falar se mover com velocidade assustadora e até mesmo enganar humanos de verdade. Zanka chegou a ser surpreendido por uma dessas criaturas surgindo pelas costas. O detalhe é que quanto mais bonecas ela invoca, menos detalhadas elas se tornam. Ou seja, ela tem um equilíbrio tático entre quantidade e qualidade. Apesar do seu arsenal criativo, ela acabou sendo derrotada pelo Zanka, o que mostra que, embora tenha potencial tático, ela não está no mesmo nível de combate direto dos demais vândalos que vêm a seguir. Em oitavo lugar, temos o Konza, um vândalo que exala arrogância e desprezo por qualquer um que não seja um giver. Pouco se sabe sobre o seu passado, mas uma coisa é certa: Konza tem um orgulho inflado devido à sua posição como giver, e isso o torna explosivamente instável quando alguém o provoca. Basta uma palavra fora do lugar e ele perde completamente a postura. Durante uma missão coordenada por Zodio, Konza foi enviado ao lado de outros dois raiders para capturar Rudo. E aqui a coisa fica interessante. Enquanto sua parceira manipulava bonecos de barro, Konza aproveitou o disfarce para emboscar Zanka de dentro das criaturas. Um plano engenhoso que daria certo provavelmente se não fosse o Zanka, que percebeu tudo e derrotou os dois com facilidade. Mas o fundo do poço ainda estava por vir. Após seu fracasso, Konza foi expulso dos vândalos. Humilhado e sem rumo, ele vagou até encontrar a guarda do inferno em uma área pantanosa. Lá, ele acreditou que teria vantagem por conta do seu Jinx, a jaquete de neve, um Jinx que lhe garante a mobilidade absoluta em terrenos instáveis como lama e argila. Mas a realidade foi cruel. Antes mesmo de exibir seu poder, a Kyoka simplesmente sacou uma arma e nocauteou ele com um único disparo. Em sétimo lugar, Momoa Rukel, uma membro da linha de frente dos vândalos, que não está mais acima no ranking porque mostrou pouco até o momento. Momoa sempre viveu mergulhada na música, com seus fones de ouvido colados aos ouvidos, mesmo quando eles já nem funcionavam mais. E foi essa imersão constante que fez com que uma única palavra se fixasse em sua mente. E foi através dessa fixação que nasceu seu Jinx, o Asio, um par de fones de ouvido aparentemente comuns, que tem uma das habilidades mais perturbadoras entre os vândalos, a audição de memórias, e que funciona da seguinte forma: ao tocar alguém, todas as memórias daquela pessoa inundam a mente da Momoa, como se ela estivesse escutando a alma da vítima em forma de música. Mas esse poder tem um custo. A mente humana não foi feita para processar tantas vidas ao mesmo tempo, por isso ela carrega uma cápsula com pílulas penduradas no pescoço. Essa é a sua única defesa contra as dores de cabeça causadas por tamanha sobrecarga de informação. E o Zodio, o líder dos vândalos, reconheceu o valor tático dela e a promoveu diretamente para a linha de frente dos vândalos, mesmo ela sendo completamente incapaz de derrotar bestas mosqueadas ou aparentemente lutar corpo a corpo. Além disso, durante a missão em que usou seu poder contra Kuro, Momoa experimentou algo devastador, uma torrente esmagadora de memórias. O tempo de vida do Kuro era tão vasto que quase a quebrou mentalmente. O curioso é que o nome do seu Jinx, Azil, vem do alemão, derivado do grego Asilon, que significa refúgio, e talvez isso diga muito sobre Momoa, uma mente que se isola e que se refugia em lembranças que não são suas. Apesar da total ausência de habilidades ofensivas, a utilidade da leitura de memórias a torna uma peça estratégica crucial, e por isso Momoa fica aqui em sétimo lugar no ranking. Em sexto lugar, Tony Andor, outra membro da linha de frente dos vândalos, que é fria, sem emoções e quase sempre calada. O tipo de pessoa que você percebe quando já é tarde demais. Pouco se sabe sobre o seu passado, mas o que sabemos já é o suficiente para colocá-la entre os vândalos mais perigosos na linha de frente. Seu Jinx é chamado de Manhoro, um bueiro com inscrições da linguagem do solo. Sim, um bueiro, mas não se engane, meu amigo. Com ele, Citone pode se teletransportar e transportar qualquer pessoa ou objeto para outros locais. Durante o dia, sua habilidade é limitada às áreas que ela já explorou. E
também há conexões subterrâneas como canos, tubos e esgotos. Mas quando a noite cai, ou ela está em um ambiente completamente escuro, ela se transforma em algo completamente diferente, sem restrições. Citone pode abrir portais para qualquer lugar e ainda pode alterar o tamanho dos seus bueiros à vontade. Foi ela quem resgatou Jabber de um confronto direto contra Rudo, reconhecendo que a luta estava perdida e abrindo assim um bueiro a tempo de escapar com vida. Um pouco mais à frente na história, ela foi fundamental numa das operações mais macabras dos Vândalos. Usando seus bueiros, transportou vários membros da equipe para dentro de uma besta aberrante, com o intuito de sacrificar os zeladores como oferenda. E o curioso é que o seu nome Citone é quase certamente uma referência às divindades citônicas da mitologia grega, que são criaturas ligadas ao submundo. Isso se encaixa perfeitamente, já que a Citone se move nas sombras, habita o subterrâneo e domina a escuridão. E pela sua utilidade estratégica, controle logístico e sangue frio, ela fica aqui em 6º lugar. Em 5º lugar, Noerd Hel'Amoso, uma antiga guerreira da tribo feminina Sileia, e por isso Noerd foi criada com um único valor inegociável, a honra de uma verdadeira combatente. E seu primeiro contato com os Vândalos aconteceu quando Zódio visitou a tribo. Bastou um comentário inocente sobre seu cabelo para que ela ficasse na defensiva, achando que ele estava tentando seduzi-la. Mas ao perceber que o Zódio apenas dizia o que pensava, Noerd ficou instantaneamente cativada por sua sinceridade e acabou oferecendo a ele o que tinha de mais valioso, a sua lealdade. Seu Jinx é o pente que ela carrega e transforma seus fios de cabelo em armas de destruição carregadas com eletricidade estática. Ao pentear o cabelo, ela o energiza, criando um campo letal que eletrocuta qualquer um que se aproxime, e o efeito dura cerca de 1 ou 2 minutos. Tempo suficiente para transformar qualquer um em carvão, mas o auge da sua técnica é chamada de última explosão, porque ao ultrapassar o limite de tempo, Noerd libera uma descarga elétrica em área tão poderosa que sacrifica completamente o próprio cabelo no processo. A luta contra Ryo, ela enfrentou ela de igual para igual e até conseguiu se sobressair em parte do combate e parecia ser capaz de vencer, mas a Ryo apelou para o seu lado assassino e puxou sua arma e a incapacitou com tiros. Apesar disso, Noerd foi capaz de levantar e causar grandes problemas aos zeladores com o seu ataque em área com a última explosão, algo simplesmente insano. E o curioso é que o seu visual, sua origem na tribo Sileia e sua arma em forma de pente carregam uma simbologia clara. Ele é uma referência direta às Amazonas da mitologia grega e carrega consigo orgulho feminino, combate direto e sacrifício pessoal em nome da vitória. E é muito por causa do seu poder incrível que ela fica aqui na 5ª colocação. Em 4º lugar, Jabber Wonger, alguém que não apenas ama a dor, como se alimenta dela. Jabber é um maníaco, um sádico com um sorriso largo, alma distorcida e sede por lutas onde a destruição é mútua, porque quanto mais ele apanha, mais vivo ele se sente. Jabber é um membro da linha de frente dos Vândalos, um verdadeiro psicopata em combate. Ele só respeita os fortes, como Zanka e Rudo, e despreza completamente quem ele considera fraco. Como por exemplo, em suas palavras, o Gris não valia simplesmente nada. No passado, ele buscava oponentes mais fortes para sentir a dor que o energiza, mas com o tempo ficou forte demais, e para se divertir de novo, ele fez algo insano. Começou a lutar com o poder suprimido, escondendo seu próprio Jink, para tornar as batalhas mais emocionantes. Algo que não sei vocês, mas me lembrou muito Zaraki Kenpachi de Bleach. Mas continuando, por falar no seu Jink, ele é o Mankira, conjunto de 10 anéis que se transforma em garras venenosas. A garra direita contém neurotoxinas paralisantes que podem derrubar até mesmo um oponente como Zanka. A garra esquerda carrega venenos mutáveis que Jabber pode trocar após contato, absorvendo compostos de plantas, animais ou mesmo ácido puro. Na forma suprimida, Jabber já é mortal, mas é com a forma liberada que Mankira mostra o seu poder e se transforma por completo. As garras crescem, são conectadas por cordas que aumentam o alcance e ainda funcionam como escudo defensivo, e assim ele pode fatiar pedra como manteiga, escalar superfícies ou aniquilar inimigos em um piscar de olhos. E a velocidade do Jabber é absurda, ele é capaz de se mover mais rápido do que o olho pode seguir. Sua resistência também é simplesmente insana. Ele já foi esmagado por escombros e continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Jabber lutou também várias vezes contra Zanka ao longo da obra, e em todas elas venceu o zelador de maneira surpreendente. A primeira, o Zanka ainda conseguiu voltar ao combate, depois de ficar paralisado pelo veneno da forma suprimida do Jinx do Vândalo. Porém, no segundo combate, onde o Jabber liberou totalmente o seu poder, o zelador ficou num loop mental e ficou completamente incapaz de lutar caído no chão, e precisou ser salvo pela Ryo. Já chegou metendo bala no vilão. E o curioso é que o nome Mankira pode também ser lido como Mankiller em inglês, que significa matador de homens, e isso não é exagero. Seu comportamento lembra uma criatura do poema Sem Sentido, Jabberwock, do Lewis Carroll, uma besta sem lógica que destrói por natureza. E mesmo entre os Vândalos, o Jabber é simplesmente imprevisível, quase incontrolável, e é justamente por isso que ele é tão letal e digno do 4º lugar no nosso ranking. E olha só, quem curte acompanhar histórias assim como Gachakuta, sabe que 2 volumes certos na estante faz toda a diferença para mergulhar fundo nesse universo, mas convenhamos que nem sempre dá tempo de caçar as melhores
melhores promoções por aí, né? Pensando nisso, eu criei um canal no Telegram, onde eu separo as ofertas mais legais dos mangás, action figures, roupas e tudo que o mundo otaku oferece. E tudo isso sem flodar promoções e sem conversas paralelas, já que não é um grupo e sim um canal. Inclusive, já tem promoções dos volumes de Gachakuta esperando por você lá. E o link tá na descrição, dá uma passada depois pra não perder nada, porque agora indo pro terceiro lugar, temos o Fu Orosto, aquele que mais engana pela aparência. Fu parece fraco, tímido e covarde, mas por trás desse olhar assustado existe algo muito mais sombrio. E o interessante é que atualmente ele nem mesmo está mais nos Vândalos, e agora atua nos Zeladores, em um caráter experimental. E desde o início, ele se mostrou inexperiente e inseguro, chegando ao ponto de perguntar diretamente ao Enji se ele poderia deixá-lo ganhar na luta, em que os dois iriam se enfrentar. Sim, você não ouviu errado. Isso acontece muito porque o seu maior medo não é perder, mas ser culpado por qualquer coisa que faça. Ele vivia sob a sombra do Zodium, agindo apenas quando recebia ordens. Isso acontece porque na cabeça do Fu, se ele só obedecer, então a culpa nunca será dele. Mas é aí que entra o elemento mais aterrorizante, o Ri, o seu Jinx. Uma boneca amaldiçoada com aparência bizarra, cabeça de guaxinim sorridente, membros em blocos aparafusados e consciência própria. Diferente de todos os outros Jinx, ele fala, pensa e age como uma entidade à parte. E quando o Fu está sob extrema pressão, ou sem ninguém para guiá-lo, e assume o controle, e é simplesmente uma verdadeira possessão. O corpo do Fu se transforma, sua carne ganha propriedades semelhantes a um Jink, e sua força sobe a níveis brutais. Luta contra Jabber, vimos o que acontece quando o Ri desperta. O frágil garoto que hesitava até para respirar, se transforma completamente, e fica num estado insano, capaz de trocar golpes com um dos vândalos mais violentos da organização, e simplesmente vencê-lo com facilidade. E o curioso é que o nome Ri representa um grito agudo em japonês, e o sobrenome Orosto é uma referência à onomatopeia Oro-Oro, que expressa confusão e pânico. E é realmente tudo em Fu gira em torno de dualidade, a covardia e o poder, o controle e a submissão, humano e a maldição. Mas isso é o que faz dele um dos mais poderosos dos Vândalos. Por isso ele fica aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, Bundus Begalkate, aquele que carrega a história da própria vida nos ombros. Bundus é um dos membros mais letais da linha de frente dos Vândalos, calmo, direto e sem pressa. E mesmo ao conversar com seus inimigos, como fez com Bro, ele nunca perde o foco. Ele simplesmente não se move por emoções. Seu Jink é chamado simplesmente de mãos, ou hands, e é composto por 6 braços protéticos, cada um formado em uma fase diferente da sua vida, e cada um refletindo quem ele foi naquele momento. O braço número 2 foi adquirido aos 18 anos e tem garras cortantes, uma lembrança dos tempos em que o Bundus fazia comentários afiados. O braço número 3 surgiu aos 20 anos e se estica como um chicote, simbolizando o desejo de, entre aspas, abrir as asas e voar. O braço número 5 foi criado aos 35 anos e ataca de formas aleatórias e imprevisíveis, um reflexo de uma fase da vida cheia de incertezas. E o braço número 6 surgiu aos 40 anos e é um puro endurecimento defensivo, representando a maturidade e a necessidade de resistência. E o mais interessante é que mesmo que essas mãos sejam destruídas, elas se regeneram. O núcleo do seu Jink, oculto dentro da ombreira, garante que tudo pode ser reconstruído. Um símbolo perfeito da resiliência e crescimento. O Bundus é tão forte que foi capaz de segurar vários zeladores ao mesmo tempo e só foi derrotado porque Urudo evoluiu seu poder no momento do combate, e por isso ele merece o segundo lugar entre os vândalos mais poderosos de Gachakuta. Em primeiro lugar, para mim não poderia ser diferente, Zodium Typhon, o líder supremo dos vândalos, o homem que transformou um grupo de ladrões em uma força implacável, temida e respeitada. No passado, Zodium foi involuntariamente envolvido em um culto que adorava o lixo da esfera, um passado sombrio que ele compartilha com a sua irmã, ambos arrastados para aquele mundo por sua mãe, mas foi a partir desse caos que ele emergiu, assumindo o comando dos vândalos e traçando um caminho para transformar a organização em algo muito maior e mais perigoso. Zodium é simplesmente a epítome do líder frio e calculista. Pouco expressivo, ele raramente mostra emoções, mas a sua mente é uma máquina de estratégias. Ele é conhecido por provocar seus inimigos, como Urudo, usando insultos frios para atraí-los para armadilhas elaboradas que ele planeja com perfeição. Sua obsessão pela esfera e pela série Vigia o move para frente, e ele simplesmente não teme o fracasso. E quando acontece, ele usa isso como aprendizado, sempre buscando aprimorar seus planos e teorias através de experimentos, mesmo sabendo que podem não funcionar. E falando em poder, o Jinx do Zodium é nada menos que o casaco Mishra, o item da série Vigia, capaz de conceder poderes que variam conforme o que ele come. Quando ativado, ele permite que o Zodium sofra mudanças corporais, criando dezenas de apêndices escuros e pontiagudos para atacar inimigos, ou pode gerar asas poderosas para voar, garantindo mobilidade extrema e versatilidade na batalha. Durante seus combates, as marcas faciais já aparecem como um lembrete visual do poder que ele canaliza. Com Mishra ativo, Zodium dominou facilmente o poderoso Urudo e até sobrecarregou o Enji com seus apêndices, deixando ele na defensiva sem chance para contra-atacar.
e sua força foi tão devastadora que ele derrotou o Jinx Casturudo, que comeu uma besta mosqueada tão grande quanto o rei de Tori. E o curioso é que o nome Mishra tem origem no sânscrito, significando múltiplo, uma referência direta às múltiplas habilidades que Zodiel possui com esse Jinx. E claro, não é só isso, o seu sobrenome Typhon remete ao gigante monstruoso da mitologia grega, conhecido como o deus da tempestade, assim como o Tifon lendário. Zodiel quer derrubar os cosmos que conhece, a esfera, e é por tudo isso que Zodiel é sem dúvida o vândalo mais poderoso e temido de Gachakuta. Mas claro, esse é apenas o meu rank, e você pode discordar à vontade, inclusive eu vou gostar muito de saber qual é o seu rank dos vândalos aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!